Dizem que Jerusalém não foi tomada primeiro por espadas, mas por prazos. Cada decisão adiada, cada trégua quebrada, cada casamento mal costurado. No fim do século XII, Balduíno IV, filho de Amalarico I e Inês de Courtenay, sobe ao trono em 1174, adolescente educado por Guilherme de Tiro, que notara cedo a insensibilidade de um braço. Entre véus e luvas, ele aprende a governar escondendo a própria fragilidade e expondo a dos outros. Ordens militares que competem, nobres que brigam por dotes, aliados que mudam de lado conforme o vento. Enquanto Saladino unifica Egito e Síria com paciência de estadista, Jerusalém tenta comprar tempo, a moeda mais cara da história. Com o rei menor, Raimundo III de Trípoli assume a regência. A sua doutrina é equilíbrio: conter Saladino por tréguas seletivas, reforçar fortalezas com guarnições enxutas, evitar aventuras. Na corte, a aristocracia enraizada, os Ibelin, se opõe a recém-chegados europeus ávidos por ascensão. Templários exigem ofensiva, hospitalários defendem prudência. O patriarca Heráclio disputa espaço com a chancelaria em assuntos de dízimos, precedência e jurisdição. Balduíno observa e aprende que o conselho é um campo de batalha sem poeira. Concede o bastante para manter cada facção na mesa, mas nunca tanto que alguém domine a sala. Ele cresce como rei praticando aritmética política. No outono de 1177, acreditando Jerusalém vulnerável, Saladino cruza a fronteira com força superior. Balduíno reage com uma coluna leve, cavaleiros reais, templários e milícias locais, e força marchas por terreno que conhece. Perto de Ramlá, em Mongizar, escolhe a hora de máximo espalhamento Aiúbida e ordena o choque. A linha inimiga cede. A vitória ecoa pela cristandade. Panegiristas falam em milagre. O rei chama de oportunidade e entende o recado. Façanhas salvam um ano, não um reino. Para durar, é preciso transformar coragem em instituições e vitórias em política. A norte, ergue-se o Chastelet em Vaux-de-Jacob, Guado de Jacó, vigiando as passagens do Jordão. Em 1179, Saladino responde com método. Derrota franco-templária em Marj Aïn, cerco metódico ao Chastelet, demolição pedra a pedra. O abalo é militar e psicológico. O sultão prova ser organizador paciente, não apenas comandante carismático. O grão-mestre templário Odo de Santa Amanda é capturado. O moral vacila. Balduíno aperta a disciplina das guarnições, padroniza mensageiros e fogueiras de sinais, revê rotas de abastecimento e manda registrar com rigor quem deve serviço militar e quanto, porque sem soldos e farinha nenhuma muralha segura. Reinaldo de Chatillon, senhor de Outrejourdan, transforma a fronteira em faísca, assalta caravanas, provoca no Mar Vermelho, estica tréguas até o estalo. Cada golpe oferece a Saladino pretexto para reunir emires relutantes sob a bandeira da resposta necessária. Balduíno tenta contê-lo sem abrir uma guerra interna. Reforça Querac e Montreal. Impõe cauções. Exige que prisioneiros valiosos sejam tratados como moeda diplomática. E recorda a todos que um reino pequeno não suporta 2 centros de iniciativa estratégica. Enquanto isso, o Tesouro calibra tarifas em Acre e Tiro, garante estoques de grão nas praças costeiras e reabre vias de comboio pelo Vale do Jordão. O rei governa a logística com a mesma frieza com que mede alianças. Sibila, irmã do rei e viúva de Guilherme de Monferrato,
torna-se peça sensível. Em 1180, casa-se com Guy de Lusignan, solução que impede que rivais a capturem, mas leva ao centro do poder um cunhado ambicioso e inexperiente. A corte racha, Lusignan e seus aliados de um lado, os Ibelin e a velha guarda do outro. Balduíno testa Guy no comando e desconfia de sua pressa e leitura simplista do tabuleiro sírio-palestino. Em 1183 executa sua jogada mais fina. Coroa o sobrinho Balduíno V como correi, deslocando Guy da linha direta de decisão. E anexa uma cláusula rara ao arranjo sucessório. Se o menino morrer, a disputa deve ser arbitrada pelos soberanos do Ocidente, imperador, reis da França e da Inglaterra, e pelo Papa, tentativa de amarrar as facções a um árbitro externo, acima da intriga local. No casamento de Isabel, meia-irmã do rei, com Onfreu de Toron, em Querac, Saladino monta cerco. A notícia de que o rei doente cruza o reino em liteira, rosto velado, mãos enluvadas, muda o cálculo. Sua presença basta para forçar o recuo aiúbida. Não é só bravura, é política visual. Balduíno sabe que às vezes um rei visível vale mais do que uma vitória tática. Na volta, cobra disciplina. Proíbe Reinaldo de transformar festa em provocação, recompõe o conselho com os Ibelin e reafirma que nenhuma fortaleza é autônoma. As chaves da porta obedecem à chancelaria, não ao capricho do castelão. Raimundo de Trípoli costura uma trégua ampla para dar fôlego ao correinado. O patriarca disputa precedência com o grão-mestre das ordens. A chancelaria aperta a arrecadação. Acre torna-se pulmão logístico. Quase cego, Balduíno governa por decretos e presença calculada. Tenta anular o casamento de Sibila com Guy. Recua diante da resistência, recompõe o conselho e delega operações a comandantes testados, Balian de Ibelin, entre eles. Ordena revisar rolamentos de cavalaria, corta isenções abusivas, concentra recursos em pontos que atrasem qualquer invasão, guarnições em Tiro, manutenção de cisternas em Nablus, reservas de ferro e madeira para reparos de emergência. O objetivo não é derrotar Saladino agora, mas esticar o prazo do reino, até que o correio cresça e um comando unificado emerja. Balduíno IV morreu em Jerusalém, em 16 de março de 1185, com cerca de 24 anos. Não foi a espada que o derrubou, mas a hanseníase, então chamada mal de Lázaro, em fase avançada. Neuropatia progressiva que lhe tirou a sensibilidade, úlceras e infecções crônicas, episódios oculares, queratites, que o deixaram quase cego. A insensibilidade notada por Guilherme de Tiro na infância espalhou-se. O rei passou a governar em liteira, de máscara e luvas, por decretos e por uma política de presenças calculadas. Consciente do prazo, antecipou a sucessão com a co-coroação do sobrinho e anexou a cláusula de arbitragem para travar as facções. Morreu cercado por corte e clero e foi sepultado no Santo Sepulcro. Sua morte não encerrou uma campanha, mas um método, o de comprar tempo para um reino cercado. O menino rei Balduíno V herda com regência negociada. Morre em 1186. Sibila toma a coroa e a coloca também sobre a cabeça de Guy de Lusignan, consumando o cenário que o irmão temia. O novo grão-mestre do templo, Gerard de Ridefort, é impetuoso. A ponte entre prudência e bravura ruirá no primeiro sopro. Para evitar saque imediato, Raimundo de Trípoli pactua um corredor de passagem a Saladino pela Galiléia.
ganho tático de tempo que inflama adversários internos. Em maio de 1187, uma escaramuça perto de Cresson termina em desastre para contingentes templários e hospitalários. O reino sangra prestígio. No verão, a faísca decisiva é velha conhecida. Reinaldo de Châtillon ataca caravanas sob proteção de trégua. Convocado a reparar a violação, Gai escolhe a marcha apressada. Leva consigo a relíquia da Vera Cruz para animar o exército. E se lança, sem água suficiente, sob calor assassino, para os chifres de Hattin. O resultado é o colapso. Exército desfeito, Gai capturado, Reinaldo executado por Saladino, a Vera Cruz perdida. Em outubro, Jerusalém cai após breve cerco. Balian de Ibelin negocia a rendição para salvar a população civil. Em poucos meses, evapora o tempo que Balduíno comprara gota a gota. Balduíno IV não foi mártir de vitral, nem herói sem mácula. Foi um estadista precoce que alternou ousadia e contenção, convertendo limites pessoais em método de governo. Seu aviso atravessa séculos. Reinos cercados sobrevivem quando domam os próprios impulsos e desabam quando confundem bravata com estratégia. Em Jerusalém, antes que a espada terminasse o serviço, o tempo já havia vencido. E contra o tempo, nem os véus, nem as luvas, nem uma única vitória impossível conseguem segurar as muralhas para sempre.